Então hoje é o nosso sexto estudo, mas se só nesses 6 estudos, né, nesses 5 até agora, a gente aprendeu muito e cresceu muito no conhecimento de Deus, quanto mais os próximos estudos, né? Então, nós vamos fazer a revisão da semana passada, para ver, os que não estavam, para ver se viram o vídeo, que dá desde sábado postado, e aos que estavam, ver se realmente lembram, se não estavam dormindo aqui. Tinha alguns que estavam dormindo. Então, a gente viu que, no princípio, quem é que criou os céus e a terra? Deus, né? Não precisa nem estar aí para saber disso. Qual é o nome do material usado por Deus para fazer os céus e a terra? Quem estava não fala. Qual é o nome desse material? O material que Deus usou para fazer tudo que existe. Nada. O nome desse material é nada. Deus fez a criação toda a partir do nada. Por que Deus foi capaz de fazer os céus e a terra? Ele é todo poderoso. Ele é o único que pode tudo. Por isso que ele foi capaz. Como Deus soube fazer os céus e a terra? Deus sabe tudo também. Todas as coisas Deus sabe. Ele não precisou ir na escola, né, para alguém ensiná-lo. E aí, quem é que ensinou Deus a fazer todas as coisas? Ninguém, né? Deus sabe desde sempre. Existe alguma pessoa ou algum espírito que saiba assim como Deus? Não arrumei ali? Não, né? Não existe. Nem mesmo Lúcifer tem um conhecimento perto de Deus. Qual era a condição da terra antes de Deus começar a prepará-la para ser habitada pelas pessoas? Ela era sem forma e vazia. O que mais? Só tinha trevas, né? Era repleta de água, a gente não tinha terra seca. Então essa era a situação da terra. E o que Deus fez para criar tudo? Apenas falou. Deus apenas disse, haja. Então vocês estão muito bem, lembram realmente. E nós continuamos então falando da criação. No último estudo a gente viu até o dia 2. Então ainda falta o dia 3 até o dia 6, o que Deus fez do dia 3 ao 6. Então no dia 1º a gente viu que Deus fez o quê? Deus fez a luz. No segundo dia Deus fez o céu, chamado na Bíblia de firmamento. Deus deu o nome de céu. E aí ele separou as águas de baixo do céu das águas de cima do céu, da cima da atmosfera. Nós vimos que o relato da Bíblia sobre a criação não é uma teoria, é um fato. É a narrativa de um fato verídico. E a gente descobriu também algumas coisas de Deus através desse estudo, estudando a criação. Nós vimos que Deus, através da criação, ele é um criador soberano. Nós vimos que Deus, ele é todo poderoso. Ele é aquele que sabe tudo e ainda ele existe pelo seu próprio poder. A gente viu que ele é perfeito. Esse, portanto, é o Deus da Bíblia. A gente viu isso só olhando para a criação. O Deus da Bíblia tem esses atributos todos. E nós veremos hoje como é que Deus fez a terra, os mares, e como é que ele encheu todas essas coisas com seres vivos. Nós vamos ver hoje como Deus encheu todas as coisas, como ele encheu a terra, como ele encheu o mar, como ele encheu o céu também de animais. Então vamos lá, abrir nas suas Bíblias no capítulo 1 de Gênesis. Nós estudamos até o versículo 8. Não, até o 8 a gente viu semana passada. Então hoje nós vamos ver 9 ao 10. Vamos ver então? Capítulo 1 de Gênesis, versículos 9 a 10. E disse Deus:
Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. O que Deus fez aqui, nesses versículos 9 a 10? O que ele fez? Ele fez uma separação. Ele criou terra seca. Até então não tinha terra seca, apenas água. Deus criou terra seca e concentrou toda a água num só lugar. Então a terra seca a parte seca ele chamou de terra, e a parte molhada ele chamou de mar. Nós vamos ver aqui, a gente pode ver aqui algo interessante. Diz que Deus juntou a terra num só lugar, né? Ó, versículo 9. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Se Deus juntou as águas num só lugar, então a terra também ficou num só lugar. Não é? Mas quando a gente olha para o mapa mundi, o que a gente vê? A gente vê continentes. Não está num só lugar. Então, logo, a Bíblia está errada. Né? Se a gente olha para o continente, lá para o mapa mundi, até o Google hoje tira foto, né, de satélite, e a gente vê que é separado, como é que pode dizer que é junto? E isso, o homem não soube, então, toda essa terra era junta até o ano de 1912, onde um cientista alemão chamado Alfred Luther Wegener. Alfred Luther Wegener. Você que sabe alemão, eu vi que eu falei certinho. Tem um sotaque português só. Ele foi o primeiro homem a propor essa teoria de que todos os continentes eles faziam parte de um só no passado. Aqui nós temos um mapa de como os cientistas imaginam que era a Terra quando ela era uma só porção seca. Então aqui, ó, o Brasil está aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui acima do Brasil está os Estados Unidos, ó. Canadá. Então a gente faz divisa dos Estados Unidos, ó. Interessante isso. Aqui é a Rússia, ó. Aqui é a China. E aqui é a Europa, aqui um monte de pedaço aqui. Aqui a gente tem a Austrália, aqui o Polo Sul, ou Polo Norte. Deixa eu ver. Antártica? Antártica. E a Antártica foi parar lá em cima, né? Então assim é como eles imaginam através dos estudos que a Terra era. Ele propôs isso então em 1912 e propôs que os continentes da Terra se moviam lentamente. Eles iam se movendo sobre a Terra, lentamente. Muita gente não deu importância para ele, até que em 1964 foi feito finalmente uma consideração científica sobre isso, e realmente começaram a estudar, e se comprovou, depois esse homem já estava morto, né? Comprovou que a teoria dele era verdadeira, todas as terras, todos os continentes eram um só. E como Deus chamou terra, os cientistas chamam de Pangeia. É o nome desse grande continente. E o que Deus chamou de mares, os cientistas chamam de Pantalassa. Não é Pantalona, é Pantalassa. É o nome do grande oceano que existia no mundo todo. É muito interessante isso, ver que 3.500 anos atrás, quando foi escrito esse relato, foi dito que a Terra era uma só, né? E que a água também. E só em 1912 o homem descobriu isso. E aí percebeu que a Bíblia tinha razão, né? Então, a gente olha, por exemplo, aqui no texto, que Deus criou, separou os mares. E a gente teve o último grande tsunami que a gente teve. Aqui é uma pintura, parece muito fotografia, quando a gente olha de perto é uma pintura. Mas ele retrata uma das fotografias que a gente tem do tsunami que aconteceu em 2011, no Japão. Aquele que ocasionou ainda aquele problema atômico, né, com a Fukushima. É o nome da cidade, isso, né? Então, em 2011 foi esse grande último tsunami.
Será que algum ser humano conseguia se segurar ali, furar a onda do tsunami? Não, de maneira nenhuma. Será que algo poderia segurar, fazer uma barreira ali? Eles veem que o mar recua, né? Dá alguns minutos de recuação do mar. Aí você percebe que vai ter um tsunami. Aí eles podiam fazer uma barreira ali, né? Um castelinho de areia, uma coisa. Podia? Não. A única coisa que eles podiam fazer, e foi o caso aqui, o Japão é bem preparado nesse sentido, era evacuar. Deixar suas casas, deixar a cidade, porque não havia nada que pudesse fazer para segurar. Se a gente não pode fazer isso com as ondas do mar, Deus moveu todo o oceano apenas falando. Não foi uma onda, foi o oceano. Todas as águas se moveram para os lados para que terra surgisse. Então aí a gente vê o grande poder de Deus em fazer essas coisas. Olha o que diz esse versículo aqui. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Salmos 95:5. De quem é o mar? É de Deus. E por isso ele pode mover o mar do modo como ele bem entender. Afinal, ele pode fazer o mar, né? Então ele pode mover o mar. E Deus, depois de tudo, o que diz ali? Depois de separar, dar nome à terra e à água, ele, versículo 10, Deus viu que ficou bom. Então o selo de aprovação de Deus, mais uma vez foi carimbado no terceiro dia. Deus viu que ficou bom. O terceiro dia está concluído. Vamos então para o quarto dia. Gênesis 1, 11 a 13. Vamos ler. Alguém quer ler, por favor? Alguém pode ler. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Certo, eu acabei de falar que esse tinha se concretizado o terceiro dia, né? Não, a vegetação foi feita no mesmo dia. O que Deus fez aqui nesses versículos 11 a 13 que o Mateus leu? O reino animal, não, o reino vegetal. Deus, então, no terceiro dia, ele separa os mares, junta num só lugar, um grande oceano, a Pantalassa. Ele faz a Pangeia e ele cria todas as formas de vegetação que nós conhecemos. E aí a gente tem, a gente tem frutas, né, legumes, árvores, musgos, as mais diversas formas que a gente pode ver hoje na natureza de área vegetal. E quanto mais os cientistas estudam esse reino, mais descobrem a complexidade desse reino, a complexidade de estruturas, né, de plantas, de diferentes espécies, com as suas características únicas. Então isso tem sido um campo amplamente estudado, muito já foi feito e muito há para fazer ainda. E Deus deu a essas plantas, Ele deu a capacidade delas se reproduzirem, né? Elas produzem plantas iguais a elas. Já pararam para pensar nisso? Se você fizer algo que você gosta, você faz algo. Faz uma cadeira de madeira. Com o tempo ela vai se desgastar. Se você quiser fazer uma nova, ou ter ela nova, o que tem que fazer? Fazer outra. Aquela cadeira não vai girar outra cadeira. Não dá para fazer Ctrl-C, Ctrl-V com ela. Não existe isso, né? Então a mesma coisa a gente tem que fazer com tantas outras coisas que a gente inventa. Todas as coisas que a gente inventa tem que refazer. Mas Deus fez as plantas do modo que elas pudessem reproduzir exatamente a outra igual a ela. Por isso que a gente nunca vai ver numa laranjeira um aipim pendurado. A laranja evoluiu para o aipim. Ele não é mais raiz, agora ele sai na árvore. É mais fácil de colher. E a laranja foi parar embaixo da terra. A gente nunca vai ver isso. Cada uma dá uma coisa. A laranja dá laranja, a aipim é aipim. Pronto. Cada coisa cria a sua semelhante. Então, Deus ele é o doador e o sustentador da vida. E olha que interessante, todas as plantas que nós temos hoje, elas são descendentes daquelas.
chegaram aqui através daquelas primeiras plantas. Claro que muitas plantas, dentro da sua própria espécie, sofreram mudanças, né? Dentro da sua própria espécie. Como eu disse, nenhuma laranja virou uma melancia. A gente tem laranja, tem todas as frutas cítricas, né? Laranja, bergamota, limão, vários tipos de laranja, vários tipos de limão, mas nunca um melancia lá pendurado, um melão, uma manga, nada a ver, né? Então, a gente pode ver que dentro da espécie houveram mudanças. Então, nós vamos aprender agora algo novo sobre o Deus da Bíblia, através de uma ação dele em relação à criação dessas plantas. A pergunta é: por que? Só um minutinho, deixa eu chegar lá. A pergunta é: por que Deus fez uma variedade? Por que Deus fez uma variedade tão grande de flores, de árvores, de frutas, de legumes e todas as outras plantas? Por que existe uma variedade tão grande disso? Por que será? Alguém faz ideia? Deus precisa de alguma dessas coisas? Não. Ele depende de alguma delas? Quem depende delas? Nós. Deus fez todas essas coisas pensando no homem que ele criaria logo depois. Deus fez as frutas como alimento, os legumes também, uma sopa, né? Deus fez as árvores para a gente usar madeira e a gente constrói cama, algo tão básico. Uma casa que a gente constrói usando madeira. A gente se aquece com madeira. Muita humanidade deve às madeiras, né? Deve ao Deus que criou as madeiras. Então a gente pode perceber aí que Deus não precisava ter feito uma grande variedade disso. Deus não precisava ter feito várias frutas, vários gostos, várias cores. Poderia ter feito algumas coisas básicas. Uma fruta só que desse tudo, todas as proteínas, vitaminas, tudo que tivesse preciso para o corpo, tivesse naquela fruta. Deus poderia ter feito uma árvore só, né? Um tipo só. O que eu quero? Eu quero pinos. Então tá, pega isso aqui, pinos. Mas tem outra opção, pinos amarelo. A gente poderia fazer as coisas com um único tipo de objeto. Deus poderia ter feito tudo preto e branco, mas Deus fez colorido, para que o homem que logo depois fosse criado tivesse olhos, aliás, com os seus olhos pudesse ver o colorido. Põe de novo para mim que não tem situação. Então, Deus criou as coisas com gosto. E Deus criou o paladar. Deus não precisava ter feito o paladar, mas Deus criou o paladar. Cada vez que a gente come algo gostoso, que dá até aquele sonzinho, né? Deus é que nos deu a capacidade de experimentar aquilo. A gente come um bolo de arroz, né? Uma sopa de arroz. Alguns só fazem né? Então, obrigado. Então, cada vez que a gente vê, sente, né, algum gosto, ou até mesmo um perfume, Deus é que nos deu a capacidade de sentir o cheiro disso. Quando a gente sente alguém fede também, né? Mas Deus não criou o fedor. O que é isso tudo? Toda essa variedade, todos esses detalhes de cor, gosto, cheiro, o que é isso? Uma prova do que de Deus? Da criatividade de Deus. A gente aprende aqui que Deus tem uma grande criatividade, mas Deus também tem um grande amor pelo homem. Deus queria que o homem desfrutasse de algumas coisas. Comer é errado? Claro que não. Deus é que fez a comida. Deus é que fez o estômago. Deus é que deu a vontade de comer. Deus é que nos fez provar a comida. Deus é que nos deu os sucos gástricos.
A evolução não consegue explicar isso. O que veio primeiro? A necessidade de comer ou a capacidade de comer? O que veio primeiro? O estômago? Os sucos gástricos? Ou o que nos protege dos sucos gástricos no estômago? O que veio primeiro? É o que eles dizem. É que milhões e milhões de baboseiras levaram milhões de anos para resolver isso. E Deus fez tudo isso para nós. Então Deus mostra a sua bondade através desse ato. Uma coisa que a gente não poderia perceber, né? Que Deus faz por nós com essa grande bondade. Olha que interessante isso aqui que eu vou mostrar. Pergunta, né? Por que tão grande variedade? Foi nesse momento que deu o problema aqui. O que é isso aí? Alguém sabe o que é isso? Quem é que disse? Muito bem, hein? Uma orquídea. Agora eu vou perguntar, que orquídea é essa? Daí o bicho pega. Ela tem um nome bem comum, o nome é parecido com a fisionomia dela, a aparência dela. Não. Vamos mudar de assunto então. Não é a gremista. O nome dela em português, popularmente, é orquídea borboleta. Parece uma borboleta. Ou orquídea libélula. Ela não é comum do Brasil. Ela é da região da Ásia, Europa. Então, essa orquídea aqui, inclusive, ela é modificada para ser azul. Ela é normalmente branca. O nome dela é Phalaenopsis. Esse é o nome científico dela. Esse é o nome verdadeiro, né? Phalaenopsis. Mas é melhor falar orquídea borboleta. Essa orquídea ela possui características únicas. Dentre todas as orquídeas, as pessoas sabem que ela é a borboleta, orquídea borboleta. Por que as pessoas sabem que é a orquídea borboleta? Por que não é outro tipo de orquídea? Não é outro tipo de orquídea. Meu Deus, só sabe que é orquídea. Orquídea gigante. Como é que eu olho para isso aqui e dizer? É uma orquídea gigante. Como é que sabe que é a borboleta? Pelas características dela. O número de flores, de pétalas, né? O seu formato, o jeito do caule. Só tem um caule nela. Esse caule pode chegar a 3 metros. É quase uma trepadeira. Tem a gigante, que chega a 3 metros. Tem a pequenininha, que tem 30 centímetros. Mas é um caule só. Então a gente olha para ela e vê que ela tem características únicas. Dentro das orquídeas, que é um tipo de planta. Então só dentro das orquídeas nós temos esse pequeno... Eu trouxe porque era bonito para dar de exemplo. Né? Mas a gente tem o quê? O seu perfume é único, o seu tamanho é único. São características que fazem ela única. Agora, pergunto, o que é isso aqui? Alguém sabe? Isso é o caule de uma orquídea ampliado. Microscopicamente, olhando para o caule, ele é assim. E se a gente amplia ele, a gente vê uma estrutura bela igual, microscópica. E é o caule, não é a flor. Eu não sei que orquídea é essa, ele não dá referência. Quem tira essas fotos, nem vai dar para ver o site ali, mas depois dá para ver na internet, no YouTube. Quem faz isso se chama... Cadê o nome desse rapaz? Deixa eu ver. Rob Kessler. Esse é o nome dele. Ele tem um site, robkessler. Alguma coisa ali, Reino Unido. Eu não consigo enxergar aqui, mas eu posso passar isso para vocês. Ele tem fotos de vários organismos lá que ele tira de microscópio, né? Fotos microscópicas. Coisas realmente muito impressionantes, bonitas. Eu ia atrás da couve-flor, mas eu escolhi atrás da orquídea. A couve-flor é incrível. Você acha que é uma couve-flor, mas é microscopicamente, olhando para a couve-flor, é aquele desenho. Parece uma couve-flor, microscopicamente. É impressionante. É da couve-flor. É fantástico. É o Rob Kessler. Meu amigo, grande amigo, Rob Kessler. Olha só, se eu dissesse para vocês que foi descoberto... Bonito esse desenho, né?
Se eu dissesse para vocês que ele foi descoberto numa ilha na Austrália que não é habitada, o que vocês me diriam? Aqueles ali são pesquisadores, eles encontraram isso numa ilha que não tem ninguém. Ninguém vive lá nessa ilha na Austrália. O que vocês dizem? Quem tirou a foto? Quem tirou a foto? Não, eles já... Ah, sim, uma aeronave passou ali. Uma aeronave passou e viu. Então eles voltaram para ver o que era aquilo mais de perto. Ali estão os pesquisadores. O que vocês me diriam? Aliens? Bem capaz que é os aliens. E se eu dissesse para você dizia assim, não, alguém fez isso aí. Né? Pode ter sido os aliens, ou uma pessoa que foi lá, tomar banho lá, de iate, e se mandou. Mas se eu dissesse que foram as ondas que fizeram, o que vocês diriam? Tudo é possível ao que crer, né? As ondas fizeram isso aí. Aí vocês iam me chamar de pescador, enfim. Por que a gente diz isso? Por que a gente fica tão impressionado se eu digo que ondas fizeram isso? É óbvio que não. Mas por que é óbvio que não? Hã? Tu acredita que as ondas fizeram? Bom, o Bruno tem uma fé impressionante. Mas quem então não acredita que foi uma onda que fez? Eu não acredito. É óbvio que não. Tem uma ordem. Ela é complexa. Não é uma coisa simples ali, uma coisa que lembra a Ave Maria. Não. É um desenho completo. Uma onda não tem capacidade. A gente nunca viu nas histórias das ondas fazer algo assim. Pode não ter ninguém morando lá, mas alguém fez isso. E não foi onda. Alguém pode já ter morado lá e recentemente, porque ali a maré sobe. E tapa tudo aquilo ali. E se uma onda passa ali, não tem mais desenho ali. Acabou o desenho ali. Então a gente vê que existe um padrão ali impressionante. Vocês ficam até impressionados com isso, né? Que a chance disso acontecer qual é? De ondas fazendo isso. Olha, eu não sei matematicamente se é possível isso. Mas vocês se impressionaram com aquele desenho, né? Alguém sabe o que é isso? Pedras preciosas? Não. São grãos de areia ampliados 500 vezes. Grãos de areia. O homem que tirou essas fotos é o cientista Gary Greenberg. Ele pegou grãos de todo o mundo de areia e tirou fotos. E sabe o que ele disse? Cada grão de areia é único. Quem é que dá bola para grão de areia? Olha isso. Dá para vender isso ali? Dá para vender, vou vender 1 quilo disso. Para construir, vou vender. Areia grossa, areia fina. Olha isso, gente. Bom, desculpe. Aqui não dá para ver quase, mas na tela ali tá bonito. Depois vocês podem olhar isso em casa. Tem coisas impressionantes ali. Tem uma coisa que parece igual a um caracol, um grão de areia. Tem um grão de areia que é igual uma estrela ali. Uma concha. E tudo isso é grão de areia. Obviamente, isso foi formado, né, de um acaso grande. Né? Um dia a Terra começou a existir. E aí a gente vê aí que o acaso é bonito. Pessoal, Deus é que fez a areia. Deus é que fez a terra. Deus não fez cada um desses grãos. Provavelmente esses grãos foram quebrando, né, modificando, mas Deus fez a areia. E fez de forma muito bela ela. De forma que a gente nem pode acreditar quase. Mas isso é impressionante, né, essa questão da areia. Só que isso aí não tem vida. É um material inorgânico. Imagina um material que tem vida. O quanto mais complexo é do que isso. E quanto mais bonito é que isso. Então, tudo que Deus criou nesse dia, os legumes, as frutas, nenhum deles tinha doenças.
nada tinha espinhos, não existiam as ervas daninhas que tanto atrapalham. Ninguém planta, mas sempre cresce. Tudo era perfeito quando Deus criou essas vegetações. Por que tudo era perfeito? Porque o Criador era perfeito. Por isso tudo que Ele fez é perfeito. Existe, desde a minúscula semente das plantas até os belos grãos de areia, né? Deus criou tudo. Deus criou todo o universo. Absolutamente tudo. E embora o universo seja finito, nós ainda não sabemos o tamanho dele. Com toda a tecnologia que nós temos, com os anos de pesquisa, a gente não chegou até o fim dele. E quando eu era criança, eu ficava imaginando o que tem no fim do espaço. A gente não chegou até o fim. Eles chamam de universo conhecido, né? Ou seja, há partes que a gente não conhece ainda. E sabe o que é impressionante? Quem contou as areias, a Terra, a gente fica impressionado com a ideia de que alguém pode contar a areia do mar, ou a areia de todas as praias do planeta. Só que o número de estrelas que existem no universo é 3 vezes maior do que todos os grãos, todos esses grãos de areia, de todas as praias do mundo. A estimativa é de que 3 vezes mais existem de estrelas, que são bem maiores do que o grão de areia. Então Deus fez coisas impressionantes, tanto aqui na Terra, como no universo. Nós vamos ver o que Deus diz a respeito. Em Gênesis 14, o capítulo 1, os versículos 14 a 19. Próximo dia da criação, então. O terceiro já se foi. Esse é o quarto. E ele inicia dizendo: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Observe o tamanho dessa frase. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o 4º dia. O que Deus fez no 4º dia? Segundo esse texto. Deus fez o sol, aquele que chama de grande firmamento. Deus fez a lua, que se chama o pequeno... Não, grande firmamento não. Grande luzeiro, obrigado. Ou aqui na NVI diz o grande luminar. O grande pequeno, a lua e o sol. E fez ainda as estrelas. A gente sabe que o sol é uma estrela. E o sol não é a maior estrela que existe. Comparado a algumas, o sol é um grão de areia. Só que a gente vê aqui que Deus fez o grande luminar, o pequeno luminar. Deus também fez as estrelas. É quase isso que está aqui na Bíblia. Olha o tamanho ali. E Deus, eu perdi. Alguém lembra? Alguém olha o versículo? Me ajuda. 16. Ali no finalzinho, fez também as estrelas. É um detalhe que Deus acrescenta no texto. Detalhe pequeno. Para Deus é pequeno. Se existe 3 vezes mais estrelas do que grãos de areia, isso é algo incompreensível para nós, o número de estrelas. Eu nem sei como eles calculam isso. Tem um software que fica contando os pontinhos. É bom esse software para chegar a um número tão alto. Então, é impressionante isso tudo que Deus fez aqui. A gente não vai se deter nessa questão do sol, da lua, das estrelas. Mas tem uma coisa que pode surgir na mente de vocês, uma dúvida. E ela é bem importante. Olha o que diz no início já. Haja luminares no firmamento do céu.
Mas o que eu disse que o firmamento do céu era na semana passada? A atmosfera. Temos um problema. Como é que Deus pôs o sol, a lua e as estrelas na atmosfera? Algo está errado aí. O que é o céu? Deus chamou o firmamento de céu. O que é o céu, então? O céu é a atmosfera, é o universo, ou é o lugar onde Deus vive? É a mesma palavra. O que é? É os três. Como assim é os três? Existe um versículo na Bíblia que nos indica a existência de 3 níveis de céu. Nessa palavra simples que a gente tem em português. 3 níveis de céu. Qual é o primeiro nível, então? O primeiro nível é a atmosfera. É chamado de céu na Bíblia. O universo é o segundo nível de céu. E é chamado de céu na Bíblia. E o local onde Deus habita também é chamado de céu. E esse é o terceiro nível de céu. 3 dimensões de céu. Então, tanto a atmosfera como o universo, como o local que Deus habita, é chamado pela Bíblia de céu. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, o céu, no sentido aqui, firmamento, Deus colocou o sol, a lua e as estrelas no céu, é a questão do universo. É tudo que existe além da atmosfera, até o fim do universo. Até os limites dele, até as paredes do universo. Essa palavra significa o espaço sideral, como está sendo usado aqui em Gênesis 1. Espaço sideral. É o espaço sideral. Obrigado, pastor. O espaço sideral, então. Então a gente vê que não há aí nenhum problema, né? A gente poderia ficar assustado em achar como é que botou um sol na atmosfera e não queimou a gente. Você sabe qual é a passagem que fala? Sim, a passagem é 2 Coríntios 12, 2. Você pode anotar e ver depois. É impressionante quando a gente olha para as plantas e vê que há muitos detalhes nela, inclusive microscopicamente. E a gente pode perceber que existe dentro delas, ou olhando para elas, analisando elas, existe um grande projeto por trás de todas elas. E para todo grande projeto existe um grande projetista. Mas não é só nas plantas que a gente vê isso. A gente vê isso no universo. Há poucos anos atrás, o homem descobriu, alguns séculos, né? Ele descobriu que a Terra gira em torno do Sol. A Bíblia jamais disse que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em volta da Terra. Mas a Igreja católica, especificamente, ela sustentava de que o centro do universo era a Terra. Então, quando se descobriu que o Sol, na verdade, era o centro onde a Terra girava em volta, houve muita dificuldade para Galileu, que descobriu isso, devido à afirmativa que a Igreja fazia, né? Mas a gente não vê essa informação na Bíblia. Então, o fato de o Sol ser o ponto onde a Terra gira, né, o eixo ali, ponto de eixo, não muda nada, não desmerece a Bíblia em nada. Então, a gente descobriu que a Terra girava em torno do Sol, e alguns anos mais tarde se descobriu também, esqueci de ler esse versículo, se descobriu também que todos os planetas, aliás, existem outros planetas que também giram em torno do Sol, formando o sistema solar. Esse versículo de Isaías 44, 24, nos mostra o seguinte: Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Então, eu coloquei esse versículo para a gente poder ver que Deus criou tanto a terra, como também o universo. Então, a gente vê aí uma ilustração bem bonita do sistema solar. E na medida que o homem foi descobrindo um outro mundo, principalmente no último século, descobrindo um outro campo de estudo, mas não com telescópios, mas com microscópios. Em vez de subir o olhar e ampliar, o homem diminuiu o olhar ou ampliou algo pequeno e se aprofundou num novo campo da área microscópica. E o homem foi descobrindo que existe uma partícula que é a menor existente, chamada de átomo.
menor partícula existente. E descobriram que o átomo, ele possui um núcleo. Em volta desse núcleo giram outros elementos, atraídos pelo núcleo. O núcleo que os mantém ali. Sem o núcleo eles iam dispersar. O centro do sistema solar é o Sol. A galáxia que está o sistema solar, que o homem descobriu que existe uma galáxia, também tem um centro. Todas as galáxias possuem um centro gravitacional. E o átomo, a menor partícula, também possui um centro, um núcleo. Essa imagem é só ilustrativa. A gente não consegue ver um átomo a olho nu. O núcleo é muito pequeno. A gente consegue ver, perceber a movimentação que existe, mas não consegue ver ele. Então, a gente vê que há um princípio aqui no átomo, em núcleo, centro de atração, né, dos que ficam girando em volta, elétrons e prótons. A gente vê nos sistemas solares, um campo gravitacional. A gente vê na galáxia isso, e a gente vê em todo o universo esse padrão. Do menor ao maior. Também mostrando que há um projetista que pensa igual. O mesmo modo de pensar em seus projetos. O que é interessante é que eu trouxe para vocês aqui alguns átomos de aço, para vocês poderem ver. A união de alguns átomos. Uma bolinha de aço. Um rolamento de carro. As bolinhas do rolamento. Aqui tem muitos, incontáveis, miríades de átomos aqui. Incontáveis átomos. Está aqui nessa bolinha. Átomos de aço. Só que os meus 2 dedinhos também são compostos de de inúmeros átomos. Se tudo é feito de átomo, por que a bolinha e meus dedos não se tornam uma coisa só? O núcleo não deixa. Se a gente analisasse isso aqui de uma forma microscópica, eles poderiam perceber o que era dedo, o que era aço. Mas eu consigo apertar isso aqui. E isso aqui não funde com o meu dedo. Mas é pequenos elementos aqui. Como é que não vira uma coisa só? O que está por trás disso? O núcleo não permite? Tá. Entenderam isso? O núcleo não permite. Entenderam? Mas dá para entender que eu estou apertando isso aqui e não está entrando no meu dedo? Eu não consegui, eu estava pensando nisso hoje. Eu não consigo entender. Como é que isso aqui não se funde comigo? Olha só, tem a pele, tem as células, tem as veias, tem as unhas, tem os ossos. E tudo que eu sei sobre meu irmão. Todos são de átomos. Mas cada um está no seu lugar. Não é uma coisa só. E agora a bolinha se juntou na minha mão. Isso é uma coisa impressionante, uma coisa incrível. A partir da Terra, a gente pode visualizar apenas 3 galáxias. A olho nu. A gente pode ver 3 galáxias. O restante não é a olho nu, através de outros equipamentos. Mas, mesmo olhando da Terra com outros equipamentos, a gente consegue ver uma pequena porção do universo. Seu grande tamanho. Mas, no entanto, a gente viu que Deus criou as estrelas. E as estrelas mais longe da Terra, Ele também criou. Como Deus foi até lá para criar essas estrelas? Gente, eu não vou entrar em detalhes aqui de distância, porque eu quase enlouqueço com as distâncias. Quando começa a multiplicar número, não dá para acreditar. A distância que existe... Se eu pegasse aquela nave, a Millennium Falcon, que é do Star Wars, aquela que anda à velocidade da luz, eu viajaria para a próxima galáxia uns 2 bilhões de anos andando à velocidade da luz. Isso é uma coisinha pequena em relação às dimensões que nós temos. É uma coisa assustadora. Agora Deus foi lá e fez aquela estrela. Como é que Deus fez aquela estrela lá longe? E fez uma que está aqui.
Como diria o sábio Piá, Deus é tão grande que não precisa ir a lugar nenhum. Para quem não estava nesse estudo, eu vou explicar. Quando eu falei sobre o tamanho, eu falei na verdade que a Bíblia nos mostra que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí um menino, eu falei também aqui, que um menino quando ouviu esse ensino, ele falou: nossa, Deus é tão grande que não precisa de lugar nenhum. Aí eu falei dessa frase desse menino. Então, como diria o sábio Piá, Deus é tão grande que não precisa de lugar nenhum. Por isso que ele conseguiu fazer aquela estrela lá longe, muito longe, que a gente não consegue enxergar. E fez essas que estão aqui. Esse Deus está em todo lugar. Vamos ler Jeremias 10, versículo 12. Algum candidato para ler? Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Obrigado, Tony. Ainda tem gente procurando. Vou pedir que repita. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Obrigado, Tony. A partir desse versículo, eu faço uma pergunta. Onde a infinita sabedoria, conhecimento e poder de Deus são demonstrados? Na sua criação. Aqui diz no versículo que Deus fez a terra com seu poder. Firmou o mundo. Deus suspende o mundo aonde? Numa tartaruga gigante? No Deus, no Atlas, o Titã que segura a terra? Não, Deus suspende a terra no nada, como diz Jó, não Jó. Jó, o livro de Jó diz que Deus suspende a terra sobre o nada. A gente sabe que a gravidade invisível é que suspende a terra. Mas Deus, por sua sabedoria, fez. Deus estendeu os céus com o quê? Seu entendimento, seu conhecimento. Então, através da criação, a gente pode ver que Deus é muito poderoso, muito sábio e muito... e sabe todas as coisas, né? Tem muito conhecimento. É na criação que a gente vê isso. Então, olha que interessante isso aqui. Por meio de muitos estudos, os homens cientistas, né, começaram a entender algumas coisas. Então, eles faziam estudos, análises, faziam testes, comprovavam. E toda vez que aquele teste era feito, o resultado era igual. Nós tínhamos aí uma evidência científica. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando de uma delas, por exemplo. Olha, tudo que eu jogo cai. Vou repetir. E aí o cara ficava lá, 12 anos largando a pedrinha. Ela sempre cai. E ela nunca voa. Então existe algo que atrai ela. Então uma lei, vou dar o nome de gravidade. A lei da gravidade. Foi descoberto algo assim. Muitas leis o homem descobre. Então, depois de todo esse entendimento, a gente pode perceber algumas coisas científicas. Todos aqui são fatos científicos, tá? A natureza, ela é formada apenas por... E natureza não a flora e a fauna, mas todo o universo, toda a criação. Ela é composta de matéria e energia. É isso que compõe tudo que existe. A matéria e energia obedecem às leis da natureza. Essa matéria e energia não estão soltas aí, tipo bicho no espaço. Elas obedecem leis. Tanto os átomos obedecem, como a Terra obedece uma lei. Toda a matéria obedece lei. A energia obedece lei. Tudo obedece lei. Então, matéria e energia não criam as leis da natureza. Isso é um fato científico. Matéria e energia nunca cria lei. Apenas obedece lei. Então,
erro. Na mente de muitas pessoas isso acontece. Até um erro fatal, né? Se a natureza é composta de energia e matéria, energia e matéria obedece às leis, mas não cria as leis. Quem criou as leis? Quem criou as leis? O nada, gente. Poxa, vocês estão meio lentos. O nada é muito bom. Nada é muito bom. O nada criou tudo. Criou as leis, criou a matéria, criou o espaço, criou o tempo. Nada fez tudo isso. Como eu disse no último estudo, é preciso ter muito mais fé para que o nada fez isso tudo do que algo fez isso tudo, um Criador. Alguém fez isso tudo. Deus, ele nunca mudou as leis que ele criou. Nunca ele mudou. Todas as leis que a gente conhece, feitas por Deus, elas são imutáveis. Algum dia o sol nasceu e não se pôs? Não, ele sempre nasce e se põe, sempre. Algum dia a lua sumiu, né? Aquela, qual é o nome da lua menor? Aquela? A desaparecida? Ah, ninguém sabe, hein? Crescente? Minguante? Barbaridade. Tá, então minguante, né? A lua que é aquela que some. Como é que a gente sabe que vai surgir de novo? Sempre ela surgiu? Foi crescendo, crescendo, diminuindo. Crescendo, crescendo, diminuindo. Crescendo. Sempre foi assim? Sempre foi assim. As leis sempre foram assim. Sempre eu larguei a pinica e ela caiu para baixo? Caiu para baixo. Tanto que diz, cair para onde? Para baixo, né? Então é um pressuposto que a gente tem. Sempre cai para baixo. Nunca cai e sai voando. Tchau. Então, essas leis, elas são completamente previsíveis. Vocês sabiam que na área de navegação, os especialistas, eles conseguem ver o nível da maré com anos de antecedência? Você pergunta, eu quero viajar 2020, lá por dezembro. Será que é bom ir com meu iate lá para o Caribe? Daí você visitar, né? Pode ir, aqui as marés vão estar assim e tal, as correntes marítimas vão estar assim. Eles conseguem prever por quê? Porque a Lua, a Terra e o Sol, a Lua que controla as marés, eles são completamente previsíveis. Completamente. Se a gente quiser olhar no celular o calendário até 2100, a gente pode olhar. Sempre vai acertar, porque são previsíveis. E essas leis que nunca mudam, assim como Deus que nunca muda, essas leis elas são fundamentais para criar um foguete espacial. Se essas leis não seguissem sempre a mesma coisa, seria impossível fazer um cálculo. Se sempre o 2 mais 2, um dia fosse 5, outro dia fosse 4, as leis permanecem. Seria possível fazer um foguete, Bruno, se os cálculos não dessem certo? Ele ia só subir e ia ser um fogo de artifício. Grande, muito grande. Seria possível fazer um carro se as leis fossem mutáveis? Não seria possível. Seria possível fazer uma colheitadeira? Se os cálculos mudassem, as leis mudassem, não seria possível fazer uma colheitadeira. Nem o relógio, pessoal. Nem o relógio que vocês usam, duvido que usem um assim. As engrenagens dele, né? Nem o relógio funciona se as leis não forem imutáveis, ou seja, não mudarem. As leis sempre se mantêm iguais. O relógio só funciona porque a lei é igual. A lei do tempo, não sei lá se o tempo é... Não, o tempo não é uma lei, mas o tempo é um fato, né? Então tudo isso a gente precisa ter sempre igual, exatamente como o nosso projetista é. Isso não é obra do nada, pessoal. Isso é obra de um projetista. Olha o que diz o Salmo 104:19. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Então a lua sempre vai marcar estações. Ah, mas não é o sol que marca a estação? E daí a gente está longe, né? Aí o inverno. Mas agora que a gente sabe disso, né, que o sol que está longe, está perto, é que faz as estações, até então tudo era medido por lua. Lua cheia. Quantas luas cheias tem o inverno? Tantas. Quantas até o verão? Tantas. Então a lua sempre faz mesmo sentido, marcando as estações. O sol sempre sabe quando ele deve se pôr. A Terra sempre sabe quanto ela deve... Quanto tempo a Terra leva para dar toda a volta no sol? 365 dias. 366?
Não, nunca muda. 365 dias. A Terra para girar completamente. Quanto tempo? 24 horas. E sempre é 24 horas. Se ela um dia girasse menos, o relógio todo mundo estava atrasado para ir para o trabalho. Mesmo assim acontece. Salmo 19, vamos ver. Esse salmo aí fala que as estrelas cantam. Olha que lindo. Versículos 1 a 3. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Nós precisamos prestar atenção quais são as proclamações e a mensagem que o universo faz, que o céu faz, que um dia faz para o outro, que uma noite faz para outra. Tudo isso que é proclamado, proclama o quê? Como diz o versículo, o primeiro versículo ali, 1. Os céus declaram o quê? A glória de Deus. É isso que os céus declaram. É isso que um dia fala para o outro. O nascer do sol que é bonito, o pôr do sol que é bonito, os dois revelam a glória de Deus. É difícil até dizer se eu gosto mais do pôr do sol ou do nascer do sol. É difícil dizer. Então tudo isso proclama a glória de Deus. Deus então encerrou esse dia da criação das estrelas, do sol e da lua, e ele disse que isso tudo é bom, muito bom, selo de Deus de aprovação. Se você é um bom observador, vai perceber que as plantas vieram antes do sol. Como explicar isso? No final do estudo eu vou comentar. Certo? O próximo texto, vamos voltar para Gênesis lá, ver o que Deus fez então no quarto dia. Não, desculpe, no quinto dia. Versículos 20 a 23. O que Deus fez no quinto dia. Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Aqui, a atmosfera, né? Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Só um detalhe aqui, a nível de conhecimento, a aves aqui, como está para nós em português, no hebraico é seres, criaturas voadoras. Tá? Pois e os dinossauros que voavam? Não são aves. Não tá aí. No hebraico a gente tem criaturas voadoras. Imaginem tudo isso, toda a riqueza que existe no mar, toda a riqueza que existe de seres voadores, criados do nada, no quinto dia. Simplesmente surge
e povoam os mares, povoam a terra, o ar, né, com as aves. Como foi lindo isso, né? Esse movimentar da vida agora que existe no planeta Terra a partir desse quinto dia. Assim como Deus fez na vida vegetal, Ele fez uma grande variedade, né? Da mesma forma, Ele fez uma grande variedade com os seres aquáticos, com os seres que voam. Existe uma enorme variedade desses seres. E o que toda essa variedade mostra sobre Deus? Dos seres do mar, aquáticos, e os seres que voam. Mostra o seu poder criativo, sua incrível criatividade e o seu grande amor também por nós. Vocês poderiam criar uma borboleta, será? Alguém consegue aqui pra mim? Paga R$1 milhão. Fazer uma borboleta. Não? Por que não? No Riquinho ele fez uma abelha de controle remoto. Lembra do filme O Riquinho? Uma abelhinha lá de controle remoto. Pessoal, vocês não conseguem fazer uma borboleta, mas olha só. A menor bactéria que existe, a menor na natureza, a mais simples, ela é como uma pequena fábrica. Composta de 100, deixa eu ver se eu certo, 100 bilhões de átomos. É muita informação, uma pequena bactéria. É muito mais complexo uma pequena bactéria do que qualquer invenção do homem. Seja a invenção mais extraordinária, a bactéria é mais impressionante. E quem é que fez? O nada, né? O nada fez a bactéria. Então, para ser melhor que o inventor, é só ser nada. Você é um nada na vida? Pronto, você é melhor que o inventor. Tá aí? Pessoal, é de rir, né? Mas às vezes é de chorar isso. Tem muitos que veem nisso. O menor ser existente. Opa, cadê o menor ser? Ah, não está aí no slide, mas era para estar. O menor animal existente. Pequenininho, apareceu. Não apareceu, ele está aqui na minha tela. É um pequeno lagarto. Ele tem o tamanho de uma unha. Bom, enfim, eu mostro para vocês em outro momento. Mas Deus viu que tudo isso que Ele fez em relação aos seres do mar e do ar era bom. Vamos ler aí então os últimos versículos da criação em relação ao dia 6. Não foi tudo que Deus fez no dia 6, mas a gente vai ter até aqui. Versículo 24, nós vamos ler até o 25. Alguém para ler? E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Ficou bom, né? O padrão de Deus. O que Deus fez então nesse dia? Agora eu vi o que eu fiz. Bom, mas o que Deus fez nesse dia então? Ele fez toda a bicharada. Todos os animais. Deus fez todo o sistema animal, todo o reino animal. E aí Deus fez dentro das suas espécies. É muito provável que Deus tenha feito não todos os tipos de cachorro que existem hoje, porque a gente pode observar que alguns cachorros, a gente até pode observar a mudança que houveram em alguns cachorros durante a história, em mudanças dentro da espécie. A mesma coisa os felinos, né? Os caninos, que são os lobos, os cachorros, das suas várias diferentes formas. Os felinos, gatos, leões, tigres. Então Deus fez segundo as suas espécies. Pode haver mudança dentro dessas espécies? Pode. O gene permitia a mudança. Uma coisa interessante é que o urso pardo, ele possui o gene, todos os genes necessários para ser qualquer um dos outros ursos. Ele possui o gene para ser um urso polar. Dentro da formação do DNA dele, ele pode ser um urso polar. Se ele estiver naquele habitat, alguma coisa acontecer, né? Alimentação, habitat.
ele pode se transformar no urso polar. Mas o que é interessante, o urso polar não tem gene para se tornar nenhum outro. O urso panda não pode virar nenhum outro. O urso pardo pode se tornar um panda, por causa do seu DNA. É impressionante isso. Que algumas espécies possuem o DNA completo, que podem se tornar outras. Então, Deus fez todas as criaturas. Deus fez as plantas únicas. Deus fez os animais com características únicas. Eu lembro quando eu estava estudando o reino animal, na 6ª série, que veio o reino canino, né? Aí, mas por que reino canino? É porque tem os caninos, esses dentes aqui. Aí o professor explicando, né? Aí tem o cachorro, aí tem o lobo, aí tem a raposa, tem a hiena, a jaguatirica não é. E dentro desses reinos, das suas espécies, os caninos, os felinos, né? A gente vê que cada um deles tem detalhes únicos. Os gatos têm gatinhos. Os cachorros têm cachorrinhos. Nenhum cachorro tem gatinhos. Nenhum gatinho tem passarinho. Você não ia comer até o filhote. Não é simplesmente um dia um cachorro pariu, saiu um pinto, virou uma galinha. Não, a gente nunca viu isso. Não existe nenhum fóssil de um animal que parece um boi e uma girafa. Metade é boi, metade é girafa. Metade é coelho, metade é pato. Não existe nenhum fóssil disso. Nenhum elo. Já viram falar do elo perdido? O que é esse elo perdido? O elo é o elo evolutivo. O que ligou? O que será que ligou o homem do macaco? Existe alguma transição aí? Sim, com certeza. Existe um ser que é meio macaco e meio homem. Ele parece mais homem do que macaco. Nós vamos achar esse fóssil. Até hoje não achamos. Existe aí a baleia, uma baleia que tinha perna, que é o hipopótamo hoje. É a baleia hipopótamo. Vamos achar essa baleia hipopótamo. Nunca encontraram a baleia hipopótamo, é o elo perdido. Nunca encontraram seres fugiu a palavra agora, mas que passavam de uma espécie para outra. Então, desde o ser maior que existe, do animal maior, o maior mamífero é a baleia azul, até o menor animal que existe, agora sim, a imagem. Esse é o animal, uma espécie de... eu não sei que bicho é. Eu tinha lido hoje que bicho é esse. É a menor espécie da espécie dele. É o menor tamanho da espécie dele. E ele tem o tamanho de uma unha. Esse é o tamanho adulto dele mesmo. Tem sapos desse tamanho, um pouquinho maior, né? Senão esse não seria o menor. Tem um morcego, que é do tamanho do polegar. Vê que interessante, né? Então, dentro desses todos os animais, Deus viu que tudo isso era bom. Dentro de todos eles. Conclusão. O que concluímos então? Olha, de várias maneiras, diariamente, nós somos cercados de evidências. Diariamente. Que evidências? Nós somos cercados de evidências da existência de Deus. Do amor de Deus. Quando a gente come algo, quando a gente acorda, quando a gente respira fundo. Da regularidade de Deus, no sentido de que Deus nunca muda, Ele mantém as suas leis. Todos os dias a gente pode perceber. Ninguém sai voando aqui. Acorda, pisa no chão e sai voando. Não. Todo dia a gente sabe que vai pisar no chão, vai ficar em pé e vai caminhar. Deus, Ele tem a regularidade das leis. Nós temos evidências da perfeição de Deus. Em cada coisa perfeita que a gente tem. Nós temos evidências do infinito poder e infinita sabedoria de Deus. Em todas essas coisas a gente tem provas, evidências de que existe um projetista mestre que criou todas essas coisas. Nessa semana procurem pensar em evidências que apontem as obras do Criador mestre ou do projetista mestre. Procurem pensar nisso no seu dia a dia, evidências que apontem para o seu Criador ou para o seu projetista mestre, dentro de todo o seu ambiente, seu meio ambiente. Nós vamos ver na semana que vem a continuação da criação, que aconteceu ainda no 6º dia, que foi a criação do homem. Revisão, é hora da revisão. Não, você falou que ia falar do sol. O sol tá... Como é que o sol... Não acabou isso tudo? Porque Deus foi capaz de mandar que o oceano regulasse e ficasse onde Ele queria? Porque Ele é o Criador do oceano. Ele é o dono do oceano.
e Ele pode todas as coisas. É por isso que Ele pode dizer para o mar, fica aí, não sai daí, vai para lá. Por que Deus criou tudo lindo? E por que criou a água e todos os tipos diferentes de frutas e legumes? Por que Deus fez tudo isso? Ele fez por amor ao homem, demonstrando assim a sua glória, até na sua demonstração de amor. É porque Deus é amoroso. O que Deus disse sobre todas as coisas que Ele criou até aqui? Bom, Deus bom é perfeito. Não é perfeito, não é bom. Por que Deus foi capaz de criar todas as coisas perfeitas? Porque Ele é perfeito. Pergunta 6. Como Deus foi capaz de criar um universo tão vasto, com tantas estrelas tão distantes? Porque Ele está em todo lugar. Ele é tão grande, como diria o sábio Piá, que não precisa ir a lugar nenhum. De quais princípios os cientistas e engenheiros dependem para o que estudam e inventam? As leis do nada? Não, as leis de Deus. As leis imutáveis de Deus. Muito bem, vocês estão muito bem nas respostas. Né? Hoje tiveram dúvida em algumas respostas, mas estão muito bem. O que eu quero falar então sobre aquela dúvida, né, que ela levantou. Como é que as plantas podiam viver se não tinha ainda sol? Não podemos tratar isso aqui nesse estudo. O nosso estudo, como eu disse no início, ele vai passar sobre a superfície dos principais eventos da criação. Mas nós temos um livro que trata apenas os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Esse homem aqui, Adalto Lorenzo, ele é um cientista, tem mestrado na área de física, também se formou na área de física, e ele publicou esse livro pela Fiel, ele é brasileiro, e pessoal, esse livro aqui é um espetáculo, é um espetáculo. A maioria das coisas, não, a maioria não, mas boa parte das coisas que eu falei hoje, eu li aqui, das coisas que eu trouxe hoje. E aqui há a explicação, inclusive, de como as plantas poderiam viver sem o sol. Ele explica nesse livro. Ele explica muitas outras coisas que eu nem li. Eu li só 3 capítulos desse livro. É o que deu tempo de ler. Mas tem muitos capítulos. 13 capítulos. Faltou só 10, então. Então, assim, ele aborda de forma teológica, observando a linguística, principalmente ele observa muito a língua hebraica e ele observa os fatos científicos. Então é muito bom esse livro, eu indico a todo mundo. Tem aqui indicações de um professor, inclusive, do pastor Roberto, o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele tem uma parte aqui em que ele indica ler esse livro. O pastor Marcos Anconato também tem aqui uma indicação de ler o livro. E, segundo as palavras dele, o melhor livro criacionista para apologia que ele conhece é esse aqui. Então, esse livro você não vai conseguir comprar, porque já acabou na Fiel, lá tá. Até vir de novo, né? Você não pode pegar emprestado comigo, porque eu peguei emprestado, mas vou tomar posse dele em breve. Então, Sinequizete. Não, Sinequizete. Isso é grego, que quer dizer continua. O inglês era difícil, esse é mais fácil. No dia 14 de junho, às 20 horas. Certo? Vamos orar? Bondoso Pai, quando nós olhamos as Tuas obras, a gente não consegue compreender, Deus, nem mesmo elas. Não é possível compreender de uma maneira plena como é tão vasto o universo e como é tão importante um simples átomo, o qual a gente nem consegue ver, Senhor. Quão complexo é toda a sua criação e como ela aponta para Ti, Senhor. Nós agradecemos, Pai, que tem nos dado a Bíblia para podermos entender essas coisas sobre o Senhor, sobre a sua criação, e assim aprender cada vez mais que
que Tu é o projetista, mestre deste universo. Ajuda, Senhor, aquelas pessoas que não conseguem ver isso, Senhor, e possuem fé no nada, Deus. Pessoas que trocam o Senhor pelo que o Senhor criou. Trocam o Senhor por qualquer outra coisa. Nós pedimos por elas, Deus, tenha misericórdia. Dê a elas o arrependimento e dê a elas a fé no Senhor. Nos abençoe durante essa semana para podermos olhar para as coisas, cada coisa que o Senhor fez e Te agradecer. Cada vez que sentimos o gosto do café, do chimarrão, de uma comida gostosa, cada vez, Senhor, que nós pisarmos no chão e realmente conseguirmos caminhar, que tudo isso, Deus, a gente possa lembrar que o Senhor é que fez essas leis, o Senhor fez o tempo, o Senhor fez o espaço, o Senhor fez toda a matéria que existe, Deus. Obrigado, Pai, porque os nossos átomos não se decompõem, não se juntam a outras coisas, mas o Senhor os coloca no ponto que devem ficar. Nós Te louvamos pela obra completa e complexa que o Senhor fez, e pela obra que começou e vai completar nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.